A gente aqui ainda no telão vai detalhar um pouco mais essa pesquisa com o Yuri Pita, que você vai nos trazer alguns recortes, certo, Yuri? Vamos lá, Márcio. Correndo todo o risco, né, de falar antes do dono dos números aqui, fazendo já o spoiler. Mas tem a gente falou ontem, na pesquisa do IPESP, do Antônio Lavareda, daquela tentativa dele de medir o impacto da abstenção com quem tinha interesse muito ou razoável interesse nas eleições. O Felipe Nunes usa uma outra estratégia matemática também de ponderação dos entrevistados. Ou seja, quando ele tira aquele número que você mostrou, Márcio, depois ele pega e pondera, aquele número é feito como todo mundo da amostra igual a 1, peso 1. E aí depois ele pega cada entrevistado e dá uma ponderação em função do perfil do entrevistado, de acordo com a taxa de abstenção ocorrida no primeiro turno, ou seja, os menos escolarizados com uma maior tendência de abstenção de não irem votar do que os mais escolarizados, uma diferença entre homens e mulheres, região em que esse entrevistado mora, em função dos dados do primeiro turno, e aí com isso se tenta buscar um olhar um pouco mais preciso, já levando em conta quem eventualmente não consiga ir votar. Tem essa tendência de aproximação, desde a série histórica aqui do dia 6 de outubro, logo após o primeiro turno, mas ainda tem uma vantagem numérica para o candidato PT, para o ex-presidente Lula, que fica depois de 53,9, agora 52,1, e no caso de Jair Bolsonaro, chegando agora a 47,9. A margem de erro aqui também é 2 pontos percentuais. É 2 pontos percentuais. Se eu errei, o Felipe me corrige depois, mas eu acredito que sim, porque o que a gente vê aqui é que, olha, tem um sombreadinho, a gente até deixou esse sombreado, que é a banda da margem de erro. Então aqui é 48,1, aqui é 44,1, aqui 55,9, 51,9. E aí o que a gente veria é isso. 50,1 e 49,9. Na verdade, a margem dá um pouquinho mais, por isso que passa um pouquinho aqui a sombrinha, está bem no zoom. Ou seja, do ponto de vista de probabilidades, para quem acredita em números e probabilidades, é muito mais provável que Lula esteja na frente do que Bolsonaro, mas não é impossível que Bolsonaro esteja na frente de Lula. Tomando todos os cuidados que a gente está tomando com as pesquisas, levando em conta que elas nos mostram um filme e elas não são uma previsão. É a tendência que a seta nos mostra, que o gráfico nos mostra. Você, especificamente, tem mais algum recorte aqui? A gente vai ter mais um, que aí depois dá para a gente jogar para um outro aspecto, que é, na verdade, agora falando de rejeição. Sim. Entre Lula e Bolsonaro, a gente vê a linha dos dois candidatos. O que é curioso da série histórica aqui da Quest, a nossa linha está começando antes do primeiro turno, 28 de setembro. Havia uma distância de 11 pontos que ela vai se afunilando. Aqui, logo após o primeiro turno, 9 pontos. Chega aqui no 19 de outubro, na semana passada, muito próximo, já encostando na margem de erro a partir do sombreado que a gente vê. Só que agora, nessa última rodada, abre novamente além da margem de erro de 6 pontos. E essa pesquisa, esse campo, como a gente chama, as entrevistas foram feitas depois de domingo, ou seja, depois do episódio Roberto Jefferson, que causou, como a gente pode perceber, um impacto significativo na imagem do presidente Jair Bolsonaro, porque, afinal de contas, ninguém pode ser responsabilizado pelos aliados que tem, mas um aliado muito próximo apareceu dando tiro e jogando granada em policiais federais no domingo, numa notícia que repercute até hoje. E que teria afastado moderados, teria afastado aquelas pessoas que estão na dúvida em quem votar. Quer dizer, só para deixar claro, todo esse esforço de melhora de imagem e redução da rejeição... E que vinha acontecendo segundo as pesquisas. Exato. Está aqui, está mostrado isso. Mas só para deixar claro aqui, não sei se a letrinha está pequena para quem está em casa, 49% de rejeição para Jair Bolsonaro, 43% para Lula. Mais algum recorte? É isso. Agora é assim que o Felipe tiver apostos para dizer se eu tirei nota 10 ou se eu tive um meio certo na margem de erro.